prazer, eu sou a Geisiane, eu vou compartilhar para vocês os slides, e aí, por esse motivo, eu não vou estar vendo o que vai estar acontecendo aqui, vocês falando no chat, mas tem o pessoal do grupo de pesquisa, Laís está aqui na conta da professora, né, Maria de Fátima, e aí a gente já combinou para ela passar para mim. Então, vou compartilhar aqui para poder a gente iniciar. Vocês podem colocar dúvidas, quando quiser fazer qualquer pergunta. Aí, como eu dividi a oficina em muito material teórico também e atividades práticas, então eu vou deixar essas intervenções de perguntas para o finalzinho. Mas se alguém tiver uma pergunta naquele momento que eu estou falando alguma coisa, aí Laís me passa. Tá bom, Laís? Ok. Que eu não vou ver. Então, vou compartilhar aqui para vocês. Tá aparecendo direitinho, né? Tá aparecendo, Laís? Sim. Então, gente, essa oficina que nós vamos começar agora é uma oficina muito interessante, porque nós vamos trabalhar justamente a música, que é algo de preferência, né, de todo ser humano, e para ajudar um pouco nessa questão da estimulação linguística de crianças com TEA, que o transtorno do espectro autista é de interesse, que bom, né, que nós mudamos bastante essa concepção, e hoje nós temos muitos profissionais em busca desse conhecimento, né? Então, a proposta é trazer para vocês, pais, profissionais, outros musicoterapeutas que também estejam participando, educadores musicais. Eu sou Geisiane, eu faço parte do grupo de estudos linguísticos, né? E faço doutorado em linguística. Sou musicoterapeuta também, mestre em música. Então, sou tanto educadora musical, mas agora, nesse momento, eu atuo principalmente como musicoterapeuta, né? Então, assim, todo o meu tempo está destinado aos estudos, né? A parte como doutoranda, e também a parte clínica, né? Que é na musicoterapia. E dentro dessa minha experiência como musicoterapeuta, principalmente o público que eu atendo é o público com transtorno do espectro autista. Então, tem crianças também com deficiência intelectual, com atrasos também, com ansiedade, mas a grande maioria das crianças que eu trabalho, né, porque eu trabalho bastante com público infantil e com idosos, com autismo. Então, a nossa oficina é trazendo estratégias musicais para estimulação linguística de crianças com TEA. Nós estamos todos os sábados às 15 horas, promovendo palestras, minicursos, oficinas, e estão sendo ministradas pelos alunos, né, os orientandos da professora Maria de Fátima. Nós vamos partir, né, de um pressuposto teórico para entender um pouquinho mais sobre o autismo. Na minha opinião, assim, e também tudo que a gente vem lendo e vem desenvolvendo, nós percebemos que quanto mais a gente estuda sobre o autismo, quanto mais a gente compreende a questão patológica, né, as características, nós podemos ter mais ideias, nós podemos ser mais assertivos com as estimulações. E os sons, né, falando de forma mais ampla, não só a música, os sons, eles são específicos também para poder a gente entender exatamente como funciona para o autista, né? Então, partindo dos aspectos visuais, que é o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, é que o indivíduo com autismo, ele processa as informações de forma diferente. Nós já sabemos que o funcionamento, como chegam as informações, é algo diferente de uma pessoa com desenvolvimento típico, né? De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né? O TEA é uma síndrome comportamental de etiologia múltipla e compreende o processo de desenvolvimento infantil. Então, geralmente, começam a aparecer os sinais
justamente na infância. Mas isso não quer dizer que não tenha também adolescentes, como eu vou trazer para vocês aqui também, adultos, né? É uma condição. Apresenta aspectos relacionados aos 3 domínios comportamentais. Isso é muito importante para a gente poder pensar em como vai fazer uma estimulação, pensar se foi assertivo, né, dependendo da reação da criança, justamente tendo como base isso, que é a linguagem, a comunicação, a interação social e a rotina de interesses. E isso tudo, esses 3 domínios, eles geralmente aparecem até os 3 anos. Então, cada vez mais, esse processo de diagnóstico está sendo mais cedo, justamente porque a gente está estudando mais, né? Nós estamos conhecendo mais, e esses sinais, eles aparecem desde cedo, na verdade. O termo autismo, né? Porque, na verdade, é transtorno do espectro autista, mas nós utilizamos o termo autismo, ele surgiu através de uma primeira fala do psiquiatra Eugene Beuler, em 1916, para ele se referir aos sintomas negativos da esquizofrenia. Então, a esquizofrenia é uma outra patologia e que já era conhecida da época, né? E então, o que nós conhecemos hoje como autismo configurou-se, né, quase 29 anos mais tarde, a partir das publicações independentes, né, de um psiquiatra, e vieram, né, muitos outros. A gente tem o pediatra Asperger, né, que até antes a gente tinha na nomenclatura o Asperger, né, considerados também os autistas de nível 1. Então, ambos, né, de nacionalidade austríaca. Com relação ao autismo, nós temos também algumas particularidades que são muito importantes para poder a gente entender. Por que que todo mundo sempre fala assim, nossa, eu peguei um relatório de uma criança, isso para quem é profissional, né, também, e ele tem autismo e TDAH, ele está com características de atraso na fala, de dificuldade de interação social, mas quando eu vou fazer atividade com ele, eu percebo que ele é diferente do outro, que tem um relatório praticamente igual. Por que que isso acontece? Né? Porque os níveis de suporte do autismo, eles são diferentes. Além do pressuposto de que todo ser humano é diferente um do outro, né? Tem a sua própria especificidade, no caso do autismo, nós temos ainda os níveis de suporte, né? O nível 1 é aquele nível que existe uma menor necessidade de apoio, né? Para as atividades, a gente pega muito como base as atividades, né, de habilidade de vida diária. O nível 2, ele precisa de um pouco mais de apoio, né, do que o do nível 1, e algumas pessoas ainda utilizam essa nomenclatura, e antes era muito forte utilizar, né, o autismo, o nível moderado, falavam moderado, mas a gente chama nível 2 de suporte, e o nível 3 de suporte é o que antes se chamava de autismo severo também, que é aquele autista que precisa de mais suporte, ele precisa de mais apoio. Isso define também para a gente, quando a criança vai para a escola, e saber se ele vai utilizar um acompanhante terapêutico, o famoso AT, que agora, né, tem muitas pessoas buscando esse conhecimento e essa atuação nessa profissão, né, que está tendo uma necessidade muito grande. Em alguns casos ainda, a criança, a pessoa, pode ter também comorbidades associadas. São outros transtornos, né? E tem alguns que são bem comuns, deficiência intelectual, juntamente com o autismo. A gente tem transtorno, né, do déficit da atenção e a hiperatividade, que é o TDAH, e outros, né? Tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, nós temos outras comorbidades que elas também são determinantes para quando a gente vai pensar previamente, né, ter uma previsibilidade no que você vai aplicar, se vai dar certo ou se não vai dar certo. E com a música, com os sons, não é diferente. Né? Alguns sinais que a gente percebe no autismo. A questão do contato visual, pouco contato visual, isso tudo lá antes dos 3 anos. Comportamentos repetitivos, o desinteresse em outras crianças da mesma idade. Muitas vezes tem um interesse por outras pessoas maiores, mas não tem da mesma idade, como eu disse.
são características muito específicas que mudam, que variam, né, de um para o outro. Dificuldade com mudanças, né, o que a gente chama de rigidez também, né, nos comportamentos. Então, se todo dia a gente começa cantando, por exemplo, uma música, naquele dia que a gente vai mudar uma música, tem uma certa dificuldade com mudança para algumas crianças autistas. E isso também pode ser trabalhado com as estimulações. Dificuldades na comunicação, né? Nós vimos que é um dos domínios. O hiperfoco, né? Existem alguns hiperfocos muito comuns, mas tem diversos. Em movimentos e objetos circulatórios, como ventiladores, climatizadores. Temos também a questão dos carrinhos, né? Carrinhos, meios de transporte, letras, animais, números. Então, alguns hiperfocos, né? Que existem, mas pode ser diversos, né? Tem nas cores também. O atraso na linguagem, e, na verdade, é o ponto que as famílias acabam percebendo primeiro, acabam buscando a possibilidade do diagnóstico, da investigação para descobrir o diagnóstico, geralmente porque não está falando o que eles consideram como esperado, não está falando esperado. E as dificuldades sensoriais, dentre outros. Dentro dessas dificuldades sensoriais, os sons, eles são bem determinantes, né? Então, esse diagnóstico de autismo, ele não pode ser dado por um profissional terapeuta, né? Algumas pessoas pensam, ou o educador, ele só pode ser dado por um médico, né? E, geralmente, a gente recomenda que seja um médico neuropediatra ou psiquiatra infantil, que é um especialista que já está estudando o transtorno do espectro autista, né? Mas outros médicos também podem dar. Esse relatório médico que ele é emitido, ele vem indicando as características daquele indivíduo e indicando também o que é mais de maior necessidade para ele naquele momento, né? No acompanhamento, eu gosto de chamar acompanhamento, ou no tratamento, né, do autismo. Essa equipe multidisciplinar, geralmente depois do diagnóstico vem as estimulações feitas por uma equipe multidisciplinar, é formada geralmente por um fonoaudiólogo, psicólogo, musicoterapeuta, psicomotricista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, ATs, que são os acompanhantes terapêuticos, e outros, né, profissionais que têm outras terapias complementares e alternativas que podem vir a somar também. A escola também é algo muito importante, que também tem que estudar, devem ter educadores aqui também participando desse curso. E a família, principalmente a família, na verdade, porque tudo que a gente faz, né, eu estou falando agora enquanto musicoterapeuta, quando eu vou e atendo aquele paciente, eu vejo uma vez na semana, e eu trabalho aqui a música para a promoção da qualidade de vida dele, não é suficiente se em casa não seguirem as orientações que foram passadas. Isso vai acontecer com todas as terapias. E é bom a gente ressaltar também que cada uma das terapias tem um papel específico, né? E por isso que a gente não pode ter substituição de uma por outra, né? Alguns protocolos de avaliação, eles podem ajudar, né, nessa questão do diagnóstico, ou para entender como que está a criança com autismo. E a gente tem o MChat, que é muito utilizado, o Portage, o CAS e outros, né? Tem a escala de Bailey também, que é bem famosa, VBM MAP. Então, assim, tem outros que são bem para perceber se tem atraso no neurodesenvolvimento, que tipo de atraso. O olhar todo que eu vou passar, né, as dicas, as estratégias que eu vou apresentar a partir de agora para vocês, tomando como base o nosso olhar. Qual é o olhar que eu estou defendendo, porque eu estou fazendo uma pesquisa dentro do doutorado, né, de linguística, justamente estudando o quanto que a musicoterapia é uma via, né, a relação de música e linguagem se entrelaça para o desenvolvimento da linguagem de crianças autistas, né? E eu tenho crianças de diversos níveis lá na minha pesquisa. Então, esse olhar que está sendo defendido aqui, é o olhar que eu estou construindo, essa ideia que nós estamos construindo lá na minha tese, é dentro da perspectiva da complexidade. Nós estamos juntando a perspectiva da complexidade na psicolinguística
juntamente com a abordagem humanista existencial na musicoterapia, né? Eu não trouxe um slide aqui para falar mais sobre a abordagem humanista existencial, mas é uma abordagem terapêutica que é centrada no ser. Então, eu entendo, né, a nossa perspectiva da tese, desse olhar, é entender que o ser humano ele tem potencialidades. Nós não vamos colocar na balança apenas que a criança com TEA, ela é uma criança que está em atraso. Ela tem atraso no desenvolvimento, algumas têm, e a gente precisa estimular, tem as questões que nós precisamos estimular, nós podemos ajudar, mas também, por outro lado, tem uma criança cheia de potencialidades. E aí, todas essas dicas que eu venho trazendo, partindo disso, né? Toda complexidade, ela vai trazer já um olhar humanista, na perspectiva dinâmica dos estudos de desenvolvimento, porque tende a enfatizar que não se pode ignorar a diversidade, a variedade, a flexibilidade e a sincronia que tendem a ocorrer no processo de desenvolvimento. Então, é um processo de desenvolvimento e nele a gente já entende que nenhuma das crianças com autismo são iguais, nenhuma pessoa, na verdade, é igual, como eu já falei, existem os níveis de suporte e vai ter também a influência, né? Cada criança autista vai ter um ambiente em que ela está inserida, ela vai ter a sua própria potencialidade, vai ter a forma que ela é estimulada também, e há uma grande individualidade nas características também e processos cognitivos de cada criança, né? Então, consequentemente, para a gente entender, compreender, é necessário também olhar a junção dos aspectos: sistema nervoso, corpo e ambiente. Se alguém quiser deixar alguma pergunta ou abrir o microfone, pode falar aí no chat, tá? Que eu não estou vendo, porque eu estou aqui olhando para os slides, né? Estou compartilhando. Mas Laís vai me passar e a gente pode parar aqui um pouquinho para responder a pergunta, tá bom? Até o momento, nós não temos nenhuma pergunta no chat ainda, não. Tá bom. Obrigada, Laís. Então, Sonha. Temos as estratégias agora para as atividades, né? Partindo de tudo isso que eu já falei e do nosso olhar. Primeira estratégia que eu trago para vocês, né? Uma dica: pensar na individualidade do autista. Isso vai fazer toda a diferença na sua abordagem, na sua aplicabilidade. Isso eu estou falando no contexto do profissional e também no contexto das famílias, né? Então, como é que a gente pode pensar isso? O hiperfoco, por exemplo, ele pode ajudar a trazer a atenção da pessoa, mas também ele pode ser uma grande fonte de distração. Então, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Imagine uma criança que tem hiperfoco em letras, tá? E aí essa criança vai entrar na escola. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu ir numa escola e eu conseguir conversar antes e trazer a previsibilidade lá para a escola do que poderia acontecer, né, com aquele meu paciente que estava indo estudar na escola lá. Então, vamos imaginar... Leonardo? Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Então, nós vamos imaginar que aquela criança que tem hiperfoco em letras, né, ela vai entrar numa escola. Aí, a escola arrumou toda a sala para o início das aulas e encheu de letras nas paredes. Tem o alfabeto pequenininho, tem um alfabeto grande, tem um alfabeto em várias texturas colados na parede. Se aquela criança tem um hiperfoco em letras e o hiperfoco dela dificulta a interação, né? Ou seja, ele fica tão focado e ele não consegue, ele ainda não tem um autocontrole para interagir, né? Enquanto está com hiperfoco, está muito foco mesmo. Com certeza, ele entrar nessa sala vai trazer alguns momentos. Primeiro, vai diminuir a possibilidade dele interagir. Ele está indo para a escola também para aprender e para interagir. E, além disso, pode ainda aumentar mais ainda o hiperfoco dele, que geralmente não é o que a gente quer, né? Nesses casos. Porque o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida, é aumentar a possibilidade de interação, porque a gente precisa criar vínculo, a gente precisa interagir para que as atividades elas possam ser realizadas, né? Então, eu estou dando um exemplo. E aí, tendo essa previsibilidade,
tendo essa ideia já desde antes de que aquele menino, ele tem hiperfoco em letras, por exemplo, o musicoterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo avisaram, né, para a escola, aí aquela professora, né, os profissionais da educação podem mudar aquele ambiente para quando essa criança chegar e ter um cuidado maior, né? Então, pensar nessa individualidade, ela é muito importante. A mesma coisa, pensando na comorbidade. Uma comorbidade é a criança que tem TDAH, ela tem mais dificuldade em se concentrar. Então, se a gente apresenta muitos estímulos ao mesmo tempo, eu vou fazer uma atividade, aí eu coloco um som muito alto e eu coloco tudo muito colorido, né? Eu já dou logo uma dica de cara, que é a questão dos vídeos. Muitos cuidados com vídeos, porque o vídeo, ele geralmente tem muitas cores, ele geralmente tem muitos sons, e ele não é pensado para uma pessoa com desenvolvimento atípico, para uma pessoa com TDAH, para uma pessoa que está ansioso. Ele é pensado de forma geral para aquela música chegar, né, à massa das pessoas e as pessoas gostarem e adquirir o produto. Então, assim, música é feita para isso. Eu sou musicista também, então música é feita para que todo mundo goste e agrade. Então, é claro que vai ter muitos estímulos e nisso pode trazer desregulação, pode atrapalhar muito a criança com autismo. Trazer também o que ele não é tão bom ainda, aos poucos, pode ajudar. É uma outra dica que eu trago. Ele não sabe números, por exemplo, ele não gosta de números, ele não nomeia. A gente também precisa pensar no que ele ainda não alcançou e começar aos pouquinhos trazendo. Então, o hiperfoco, ele pode ser um aliado, né? Conhecer esse hiperfoco, conhecer essa característica e também, claro, sempre trazer o que ele precisa melhorar. Elogiar, supervalorizar a sua potencialidade é algo muito bom, né? Que isso também é um olhar humanista, é pensar naquela pessoa como centro. Pensando em cada caso, pode trazer também novas temáticas nas atividades, diminuir o número de questões, no caso de crianças maiores, né? Elaborar provas de forma mais subjetiva. Então, essas informações, elas vão fazer toda a diferença, né? Também é importante a gente ressaltar, pegando, né, o foco aí do desenvolvimento da linguagem mesmo, que existem irregularidades, né, que podem acontecer. E é importante nós sabermos diferenciar. Então, a gente tem a desordem, o distúrbio, né, ele ocorre quando uma irregularidade na aquisição e desenvolvimento da linguagem, né, quando há essa irregularidade. Nós temos o distúrbio, que tem desvio no desenvolvimento, tem a sincronia também, geralmente o prognóstico ele é ruim, né, assim, não é muito fácil a gente ter resultados. A persistência de alterações, né? Vai ter a persistência de alterações e a presença de características linguísticas que não são observadas no desenvolvimento típico, né? Nós vamos ver uma fala apresentando muito mais características diferenciadas. Alteração também na sincronia do desenvolvimento dos diversos subsistemas da linguagem. Então, geralmente também tem outras alterações na parte de interação social, por exemplo, outros pontos que também estão ligados à linguagem. Tem um retardo, atraso, que ocorre, também é quando ocorre algo que faz com que a aquisição, o desenvolvimento, né, da linguagem seja mais lento. Ocorre uma demora. Geralmente nós falamos muito assim, está com atraso na fala, mas aí a importância de ter também os profissionais devidamente qualificados que identificam, né, que são os fonoaudiólogos, são os médicos especializados, como eu falei, no diagnóstico específico, né, para entender que tipo de irregularidade aquele indivíduo se encontra. E ter essa informação, ela é muito importante. Tem um retardo também, que geralmente a criança tem atraso, mas ainda, talvez depois, né, com as estimulações, consigam acompanhar o desenvolvimento típico. O prognóstico, ele é bom, porque há essa possibilidade, né, de desenvolvimento, e o aspecto fonológico, geralmente, ele é afetado. Sintaxe primitiva, telegráfica, pode existir maturidade cerebral tardia, ou exposição à linguagem inadequada, ou ambos, né? Ele é mais frequente em meninos e também na herança familiar, ou seja, vem na questão genética da família. Mas existe várias possibilidades para ter causado esse retardo também, como está trazendo aqui.
Os sons, né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido aquele mito. Autista não gosta de música, né? Eu sempre escuto isso em consultório. Muitas pessoas demoram, por exemplo, a levar a criança com autismo a cantar uma música em casa. Simplesmente isso, né? Que é tão simples. Ou a levar na musicoterapia, na aula de música, pelo medo e achar assim, não, ele não gosta de música porque ele coloca a mão no ouvido, né? Então, essa é além de ser uma frase, uma pergunta, frase, afirmação, nada inclusiva, porque a música é algo para todos e tudo é para todos, né? Eu trago para vocês, assim, uma reflexão, né? Que já percebeu que a música, na verdade, ela chama mais atenção das crianças autistas, ela chama a atenção. Então, muitas vezes, façam até a experiência. Chama a pessoa, né? Chamou. Geise não olhou. Agora, experimenta cantarolar aquele nome, para você ver se na quantidade de tentativas vai ser mais rápido, né? A interação, ou a busca do olhar mesmo que rápido, do que se for falado, né? Então, nós podemos aí perceber um exemplo quanto que as crianças autistas gostam, na verdade, do som. Só que nós podemos compreender e aprender como a gente utiliza como fortes aliados no desenvolvimento. Porque se a gente não sabe como utiliza, pode acontecer o que na musicoterapia a gente chama de iatrogenia, que é o efeito contrário. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né? Que é o que acontece em muitos casos, a criança colocar a mãozinha no ouvido e sair correndo, e ter sofrimento, entrar em crise. Isso realmente pode acontecer com o uso inadequado da música e dos sons. Então, por isso que eu trouxe para vocês entenderem como é que acontece essa questão dos sons. Existe a hipersensibilidade auditiva. Algumas crianças com autismo, né, a maioria, na verdade, apresenta, né? Pode aparecer de 3 formas. Tem a hiperacusia, que ela ocorre em indivíduos com audição considerada, né, normal, assim, patologicamente está tudo bem. E são pessoas que apresentam uma sensibilidade anormal a sons de baixa ou moderada intensidade, aquela questão do volume mesmo, né? Independentemente da frequência dos mesmos. E é causada por uma alteração no processamento central dos sons. Então, é a forma que chega a informação lá no cérebro dele, a informação auditiva no cérebro dele, que se manifesta pela sensação de desconforto. Então, a hiperacusia na verdade, o principal, né, o mais comum. Tem a fonofobia, que é o desconforto causado por alguns sons, né? Faltou que está relacionado com o seu significado ou associação. Sons agradáveis ao sujeito são tolerados, mesmo em altas intensidades, sem anormalidade auditiva, né? Mas é oriunda do aumento das conexões entre os sistemas auditivos e límbicos. A fonofobia, ela está muito mais ligada ao associar. Então, o que acontece? Muitas vezes, a criança coloca a mão no ouvido, sem a gente ter feito som nenhum, né? Todo mundo aqui já deve ter percebido, já deve ter tido uma cena dessa, já viu uma cena dessa. Então, provavelmente, existe... ela está associando alguma coisa que não foi legal para ele, o piano, o violão, acontece muito isso, e a gente tem que fazer um trabalho de trazer de volta, né? Fazer aceitação, vínculo com aquele determinado recurso. Algumas crianças autistas também têm isso, por exemplo, com as palmas, com a música dos parabéns, é comum também. Tem um recrutamento também que está associado à perda auditiva sensório-neural periférica, né? Então, ocorre uma redução dos elementos sensoriais na orelha interna. Aqui eu trago uma imagem que eu gosto muito, porque a gente entende como que a música ela pode agir, inclusive, ao mesmo tempo, né? A gente tem o córtex sensorial, que vai ter aqui onde está o azulzinho, né? Vocês estão vendo aqui, né? Está ligado à reação tátil de tocar um instrumento, de dançar. Tem o córtex motor, ligado ao movimento, bater o pé, dançar e tocar um instrumento. O córtex visual, né? Vai ser a leitura da música, a observação dos movimentos do executante. Tem o cerebelo, que ele está ligado também aos movimentos, como bater o pé e dançar, mas também ele está envolvido nas reações emocionais da música.
E a música também vem para, não só para a neuroestimulação, mas também para o desenvolvimento emocional, né? Melhorar as emoções. O córtex auditivo, né? Que a gente precisa entender que existem muitas etapas até chegar, até processar a informação lá no cérebro, e é aí que é importante a gente estudar para entender como acontece com os indivíduos com autismo. As primeiras etapas da audição de sons, né, a percepção e análise dos tons, e tem o córtex pré-frontal, que tem a criação de expectativas, violação e satisfação das expectativas também que estão ligadas. Então, se eu faço uma atividade, olha, você quer ver uma surpresa? Eu vou mostrar para você uma surpresa, e você está já causando também expectativa. E em todas essas atividades, por exemplo, quando a gente pega uma música de comando, como se você está contente, bata palma, né? Uma música de comando, olha quantas coisas, né? Quantos circuitos aqui cerebrais eles estão interligados nesse momento, só em cantar uma música que tenha movimento com o seu próprio corpo, né? Então, nós vimos aqui que a música faz todo esse trabalho e ao mesmo tempo. Aqui é só, né, falando um pouquinho mais. Então, assim, o córtex visual, né, como eu já falei, está ligado à questão da memória visual também. O córtex auditivo, né, do ser humano é uma região definida que constitui 8% total da superfície do córtex cerebral. Então, por isso que nós temos também, quando tem um processamento diferenciado, né, no caso do autista, a gente vê que está muito ligado a sons também. Ele é responsável por localizar, né, então, assim, tem a localização dos sons, tem a discriminar a frequência dos sons, né, o grave, o médio, o agudo, nós temos essa capacidade através do córtex auditivo. E temos também o cerebelo, né, que já mostrei lá para vocês, que está muito ligado a esse controle dos movimentos voluntários do corpo, a questão do equilíbrio, tônus muscular. Então, é muito importante também, mesmo as atividades com estimulação linguística, a gente sempre vai associar outras áreas do desenvolvimento, né? Ele é responsável por movimentos como bater o pé, né, dançar. Temos o córtex motor primário também, está localizado na porção dorsal frontal, também ligado aos movimentos, dançar, bater o pé. O córtex pré-frontal também, como eu já mostrei para vocês, das expectativas. Está muito ligado também aos comportamentos cognitivamente complexos e a expressão da personalidade. Tem o córtex sensorial também, que é localizado no giro posterior central. Então, na música, ele está relacionado à reação tátil de tocar um instrumento. Então, quando eu pego o pandeiro e eu estou segurando, olha toda a textura que tem um instrumento desse. Às vezes, o fato da textura, por isso que eu disse que é importante saber individualidade, né? Conhecer exatamente aquele indivíduo. O fato da textura, ou o que ele vai ver, né? Tem a questão lá da associação do IN, né? De algum instrumento, algum recurso, já faz com que a sua estratégia não dê certo. O desenvolvimento cerebral da criança, para aí a gente entendendo as questões da música, ele pode ocorrer, né, segundo Cotulac, em 4 fases. Temos a primeira fase, que é durante o estágio fetal, né, e nos primeiros meses da vida fetal, bilhões de células são formadas, né, e a metade delas morre. Na segunda fase, ela é uma fase muito importante, porque acontece logo após o nascimento e surgem trilhões de conexões entre as células, que formam os mapas mentais do cérebro, que são responsáveis, entre outras coisas, pela visão, linguagem e audição. Então, aí é o período que é mais importante, como eu disse, até os 4 anos, né? Que iniciem as estimulações, é o que a gente chama de intervenção precoce. Quanto mais cedo a criança, a pessoa, tiver contato com a música, mais ele vai ser melhor, claro, né? Terceira fase vai dos 4 aos 10 anos, que são, né, produzidos novas aprendizagens, organiza e reforça as conexões. E a quarta fase ocorre também após os 10 anos de idade, né? É capaz ainda de sofrer mudanças físicas mesmo, e o cérebro aprende e memoriza informações no decorrer de toda a nossa vida, né? O desenvolvimento musical, segundo Brucha, que é o grande teórico da área de
musicoterapia, ele traz o período amniótico, que é quando o feto está envolvido no líquido amniótico e começa a vivenciar os sons, como vibrações, né? 2 elementos musicais, eles parecem cruciais nesse estágio, que nós temos o pulso e os ritmos previsíveis, além da altura também, né? Depois vem a outra etapa, que é descendo o canal de nascimento, em que nessa passagem o feto começa a ter acesso à voz da mãe e de todos os envolvidos no processo, então aqueles outros familiares, né? O elemento musical mais irrelevante aqui é o fraseado, né? Porque são características que tem na voz da mãe, como as formas, né? A duração entre as contrações e respirações. E aí eu queria mostrar para vocês o áudio, porque assim, talvez a gente ainda não tenha parado para pensar, refletir um pouquinho, que lá dentro da barriga da mãe já é um lugar com bastante som, né? Eu vou colocar esse som para vocês perceberem um pouquinho Music. O que acontece. Aqui é dentro do útero, né? Tem uma criança lá dentro. Então, a gente, né, só para vocês perceberem quantos sons diferentes nós temos aqui, né? A gente tem os batimentos da mãe, que vai variando, e o bebê já vai tendo essa percepção. Eu utilizo também, em alguns casos, eu já utilizei também o próprio som do útero para também estimulação. E funcionou, né? No meu caso, funcionou. Por isso que é importante a gente conhecer bem. Depois vem o nascimento, em que se ressoa a primeira expressão musical, né? O bebê tem aquela primeira expressão, o choro, que é um grito de raiva, é um alívio que ele nasceu, e ele descobre o mundo externo agora, que ele tem essa possibilidade do grito, né? Nós somos choro desde o nosso nascer. Então, por isso que a gente vê muito as famílias reclamando das questões das birras. Na criança, continuar chorando, esperneando. Nós sabemos que a gente consegue muita coisa com o choro, né? Tudo é a nossa expressão, primeira expressão. Também aqui o bebê conhece o mundo externo, vive separadamente dos elementos fisiológicos musicais, né? Temos também de 0 a 6 meses, concentrando sons vocais inteiramente resultantes de reflexos, né? Em que a motivação da atividade vocal é para atender necessidades básicas. Então, aqui a gente já percebe relação rítmica, através do ritmo regular, que coordena os movimentos da sucção, né, na amamentação, por exemplo, e uma relação linda que já começa entre mãe e bebê, né, que é frequentemente vivida, que assim, a mamãe vai botar ali para dormir, vai ter aquele contato visual, inclusive os primeiros sinais de autismo já dá para ir percebendo nesse momento também, é vivida justamente por conta do embalo das cantigas de niná, né? Nós temos muitas cantigas de niná, e é uma coisa que eu sempre recomendo para as famílias, no caso das famílias, que à noite, depois daquele dia todo, né, é muito importante para a criança autista ter um momento de desacelerar. Toda atividade, ela precisa ter início, meio e fim, né? Lembre-se da dificuldade do autista com mudanças. Então, essa estruturação, inclusive a previsibilidade, né, explicar para ele o que vai acontecer, ajuda muito também. Então, no final do dia, depois que ele teve muitas estimulações, já foi em muitos lugares, é importante ter esse desacelerar. E a música, ela pode ser inserida nesse contexto aí, para ter uma relação entre a família, para também ser uma estimulação e para ajudar a desacelerar, né? Então, tem algumas músicas que eu acho muito interessante para quem gosta de usar assim, gravado. Eu sempre recomendo ter uma caixinha de som que não fique no acesso da criança, né? Por exemplo, essa tem uma luzinha. E aí, essa luzinha pode chamar muita atenção, né? A não ser que você comece a usar como recurso, fazendo alguma estimulação. Então, eu prefiro, assim, no pendrive, porque o celular, ele é um atrativo, né? E a gente compete com ele. Então, o ideal é que a criança, principalmente as menores, de 0 a 2 anos, não tenha contato nenhum com o celular delas, né? Então, eu sempre prefiro colocar essas músicas na caixinha. E aí, eu trouxe para vocês um exemplo de música
que geralmente eu recomendo músicas instrumentais, ou as cantigas de niná também, né? Podem um som apenas, né? Um instrumento ou uma voz. E pode ser em nananã, pode ser a própria música. Então, assim, a gente tem algumas músicas do cancioneiro popular, né? Que são antigas, da nossa infância também, que são muito boas para ser trabalhado, né? Tem Brilha, Brilha, Estrelinha. E aí eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Eu sempre, quando eu vou buscar, ou eu faço a gravação, ou eu toco um instrumento, ou vocês podem colocar tal música no piano, tal música no xilofone. O piano e o xilofone, o violão, são instrumentos um pouco mais suaves para esse momento. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Então, aqui é o Alecrim Dourado, né? Ele tá com som só de piano. É aquela música. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo, sem ser semeado. Então, assim, vocês viram a forma que eu cantei também, né? Uma forma que a gente canta, né, com a voz bem suave e que busca esse acalanto e esse vínculo com a criança autista. Sempre funciona também. De 6 a 24 meses, o bebê ele generaliza mais os sons vocais e ao final do período vai surgir o balbucio, né, que já é aparente na fala e na música também. Porque aqui a gente está falando até 2 anos de idade, né? Então a criança já é esperado, no caso, né, que a criança já esteja começando a aprender fragmentos silábicos, canções já cantadas para ela. E é notável também o timbre ser o principal elemento musical dessa etapa, né? Ele já começa também a buscar essas variações. Uma coisa que funciona muito também por exemplo, quando eu toco um instrumento de sopro, né, com a criança dessa idade, como essa daqui, que chama flauta de ganso ou apito vai-vai, que ela faz assim, né? E aquela criança fica e assim, ele está buscando imitar aquele som, que é ótimo, e ele está buscando também esses timbres, né? Ele tem essa capacidade já nesse período, de 2 a 7 anos também. As palavras, elas já se tornam uma estratégia para a criança representar, expressar, né? Consegue criar suas próprias canções, utilizando intervalos musicais, né? Os quais são repetidos. Então, assim, as atividades, as dicas, eu estou falando para esse período aqui, de 0 a 7 anos, principalmente, né? Mas a gente tem também, Ducha também traz a etapa dos 7 aos 12 anos, que verbalmente a criança já consegue ser acompanhada por um instrumento, de 12 aos 18 anos, que é quando é um período de pensamento, né, operacional formal, e começa já na adolescência, e 18 anos ou mais, que é o estágio que nós estamos, né, nós adultos, é o estágio da autodefinição, de determinar o lugar da música em nossas vidas. Então, eu, Geise, né, na minha idade, sou adulta, eu já escolho de que forma, onde, como, o que eu quero ouvir na música. Mas a criança, ela precisa da nossa estimulação. Então, um ambiente que não tem muita música, é claro, né, um ambiente que não tem som, é claro que a criança não vai estar habituada também aos sons. E a mesma coisa vai acontecer com o autista. Então, por isso a questão de colocar a mãozinha no ouvido, muitas vezes, ou foi apresentado de forma que não foi legal, né, e existe essa possibilidade da hipersensibilidade auditiva, ou de qualquer forma, pode até ser porque ele não está habituado, né? Por isso que isso vai melhorando. Eu trabalho com muitas crianças autistas, muitas mesmo. E, assim, todas que eu atendi até hoje, né, eu já tenho bastante tempo, uns 4, quase 5 anos já de atuação, eu nunca vi uma criança que tenha começado, né, praticamente todas, vêm com essa mãozinha no ouvido, tem medo de algum instrumento, de algum som, até mesmo da voz, algumas apresentam medo. E todas hoje aceitam muito mais e a música está num lugar especial na vida deles, né? Então, eu trouxe aqui essa imagem para vocês, tem algumas ao longo do slide, e de uma sessão de musicoterapia, né, com uma criança de 7 anos, autista, né? Falando também, né, essas dicas para o desenvolvimento do autista, a criança até 3 anos. O trabalho que a gente vai fazer é o de intervenção precoce. Então, já tem algumas coisas que é muito importante, como
Vocês estão vendo aí na imagem da minha sessão de musicoterapia. Eu estou com 2 guarda-chuvas. Eu sempre falo, um meu, um seu. Se eu não quero usar esse pronome, um de tia Geise, um de fulano. E aí, você pode usar na sua própria fala a forma de enfatizar, variar mais a entonação da voz para poder buscar essa comunicação. Mas a repetição ela é importante também, né? Para essas crianças até 3 anos. Sempre ter 2, porque lembre-se lá do domínio, nos domínios lá do autismo, né? Assim, nós estamos lidando com um transtorno, com uma condição de que eles têm dificuldade na interação social. Então, não vai começar já conseguindo, né? Criança de 4 a 6 anos é um período de extrema importância por conta do neurodesenvolvimento e é onde também há necessidade de mapeamento das habilidades pedagógicas. Então, é um momento que eles, até a partir de 4 anos, é aquele período obrigatório da criança estar na escola. Então, todos já estarão na escola e a gente também já vai trabalhar nessa perspectiva de trazer o que é esperado nessa parte pedagógica também. A partir dos 7 anos, é necessário levar em consideração, né, todo o acompanhamento que ele já realizou, se tem medicações, por isso que é importante conhecer o relatório médico, o relatório dos outros profissionais que atendem, no caso de quem é profissional, e dos pais também eu recomendo isso. Os pais precisam conhecer o que está sendo feito com seus filhos, né? O pré-adolescente inicia-se o processo de desenvolvimento físico, né, aparecendo já sinais da sexualidade, que é algo bem difícil também de se trabalhar com a pessoa autista também, né? O adolescente, dependendo do nível de suporte, toda a estimulação, né? No caso que teve lá na intervenção precoce, pode ser que na adolescência se consiga atingir os marcos como outras pessoas. E a mesma coisa do adulto, né? Porque a criança autista, ela vai se tornar também o adulto autista. E a música, ela vai acontecer de forma incrível. Eu tenho uma imagem aqui para vocês com um instrumento chamado clarineta, é o meu instrumento de formação, né? Eu sou bacharel em clarineta, a minha graduação é essa, minha primeira formação foi essa. E um dia eu fiz a seguinte reflexão, né? Uma supervisão que eu fiz, tinha um musicoterapeuta que me supervisionou e ele falou assim, você faz seu trabalho com muito amor, mas o seu instrumento está indo pouco nas suas sessões, né? Então, eu faço, assim, essa reflexão para todo mundo também. Aquilo que você é muito bom, você também tem que mostrar o seu eu verdadeiro para a criança que você está trabalhando, né? E eu percebi isso na prática, o quanto que foi incrível a relação, a interação com eles, quando eu levei o meu instrumento, porque eu tenho muitos anos tocando o instrumento clarineta. E é um instrumento de sopro, e a maioria das pessoas acham que os instrumentos de sopro as crianças autistas não gostam. Então, eu, inclusive, tenho outra clarineta e muitos dos meus pacientes querem soprar a clarineta, né? E aí, a gente vai fazer uma estimulação muito legal que também vai ajudar na parte linguística, porque vai ter esse movimento, vai ter fortalecimento muscular da face, né? Então, cantando, a criança vai ser capaz de explorar tipos de vozes, desenvolver o controle da voz, simplesmente cantando. Você cantar uma música e a criança cantar junto com você. Ele vai desenvolver o seu próprio repertório de canções, ele vai identificar o que ele gosta e o que ele não gosta também aos poucos, né? Tocando, a criança vai ser capaz de criar, né? Então, nossa, mas aí eu não vou ensinar a tocar um instrumento, não. Eu sempre recomendo que a gente não compra tanto material eletrônico e tudo, porque a gente não compra instrumentos musicais, né? Tem muitos instrumentos legais. Eu até separei para mostrar aqui para vocês esse xilofone, que é temático de Joaninha, né? O xilofone de Joaninha, ele é legal, ele tem um som bem suave. E nós temos de outras coisas também, tem de abacaxi, tem eu já vi de trenzinho, eu já vi de gato, eu tenho de gato, né? Ele tem 5 notas. Então, assim, de acordo com o número de teclas, né? É o número de notas que vai ter, provavelmente. Tem alguns que não são muito afinados, mas para uma estimulação em casa, você pode utilizar ali para ajudar nas questões pedagógicas, na interação, na parte linguística também, né? Porque tudo isso vai resultar no desenvolvimento da fala. Movimentando-se, a criança também vai ser capaz de usar os seus próprios movimentos, dramatizar canções, executar jogos musicais, né? Então, atividades com música em movimento são incríveis. Inclusive, ajudam também nos atrasos motores, né?
ouvindo, simplesmente ouvindo, que era o que os meninos estavam fazendo ali comigo, nessa imagem, eu tocando clarineta e eles dois olhando, foi uma sessão dupla, eles vão estar respondendo a estímulos sonoros, discutir, escrever a música verbalmente. E eu coloquei essa imagem porque justamente eles começaram a falar. Eu fiz um som da clarineta, né? E aí eles começaram a imitar, igual eu fiz aqui. Aí um outro fala assim, esse som parece da buzina. Olha, tia Geice é um Lula Molusco. Ele lembrou que lá no Bob Esponja tem um Lula Molusco que toca clarineta, né? Então, assim, é muito interessante a gente dar essa possibilidade. Lembre-se das potencialidades. E aí, agora eu trago para vocês uma atividade de exploração de sons, né? Com diversos objetos. Esse objeto que eu estou falando são as bolas sensoriais, né? Ou bola do abre e fecha, tem outros nomes que dão também. São essas bolas coloridas. E aí eu coloco uma musiquinha da Cobra Não Tem Pé. Eu não coloquei aqui na caixa de som para mostrar para vocês. Por quê? O que eu recomendo com relação à música na hora da aplicabilidade? O menos é mais. Então, canta, só canta. Ou canta e coloca um instrumento só, né? Porque a gente quer ajudar e a gente precisa pensar em não desencadear nenhum tipo de crise, em observar também. O silêncio é o nosso maior aliado para a estimulação musical. Por quê? Porque silêncio, além de ser música, o silêncio a gente vai poder observar as respostas da criança. E a criança com autismo, a gente precisa dar muito espaço para ele também e deixar com que ele, né, ele dê uma resposta. Se eu falei pé, espera um tempo para poder ele processar aquela informação, ele trazer a reação dele e você pensar no próximo passo depois disso, né? Então, essa música aqui, ela pode ser feita com diversas idades, variando, né? Eu também faço com colheres, com outros instrumentos. Então, simplesmente a gente vai associar os comandos, o que está sendo falado, ao movimento, né? Como é algo bem visual, bem colorido, as bolinhas têm várias cores, geralmente chamam muita atenção deles. Tudo que é muito visual chama muita atenção, o visual e o auditivo, né? Então, aí você vai cantar. E vai marcar os finais das frases. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Aí, na primeira vez, você faz só isso, né? Aí você repete outra vez e agora você já traz uma nova informação. Porque quando a gente vai trabalhar com a criança, isso com criança de forma geral, a gente não tem que estar falando, fulano, igual eu estou aqui explicando para vocês a atividade. Faz assim, 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 assim. Até quando você terminar de explicar, a criança não lembra da primeira palavra, né? Então, nós temos que entender que é uma criança pequena, uma criança atípica. Então, nós já vamos fazendo e vamos buscando e vendo as reações deles, né? Então, a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai crescendo, ela vai se enrolando, vai se enrolando no pezinho de limão. Então, essa atividade pode ser feita com as bolas sensoriais, ela pode ser feita também com... eu estava aqui, esqueci de trazer um bambolê. Ela pode ser feita também com instrumento, né? E você pode fazer movimento. Então, a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Ela vai se enrolando, vai se enrolando num pezinho de limão. Então, tem que ter criatividade e você tem que ir vendo a questão do hiperfoco e o que vai funcionar, né? Percebem que a gente vai marcar aí o pé, vai marcar a mão, são palavras que podem já começarem a ser inseridas, né? Fora que também esse recurso ele é muito legal para cantar a musiquinha do Abre e Fecha, que é de Júlia Holanda, essa música, uma educadora musical, né, que tem. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha as mãos. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha as mãos. Então, assim, é muito legal. Tem a música da janelinha, né? Então, a gente já está trabalhando o conceito de aberto e fechado. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, né? Então, bem legal para poder a gente fazer. Uma outra atividade legal é a atividade da corrida de ovo.
Todo mundo já deve ter brincado disso, né? Eu gosto muito de adaptar brincadeiras no meu tempo, porque o nosso eu, na estimulação, ele precisa ser verdadeiro. Então, quem trabalha com criança precisa gostar de criança, isso é fato. Quem trabalha com criança autista precisa também gostar, porque é algo que eles percebem, né, de cara, e a gente consegue aquela interação. Então, como eu gosto de brincar, eu não tenho dificuldade de montar as minhas atividades, né? A corrida de ovo, né, tradicionalmente, você colocava na boca e ia levando o ovo, né? Então, eu fiz uma nova versão que a pessoa segura, e às vezes eu coloco 2 colheres para ir trazendo dificuldade. E trazendo dificuldade, porque geralmente eles fazem 1, 2, 3 no máximo, não querem fazer mais. Vai ajudando você continuar no objetivo que você está trabalhando, variando a atividade, né? Então, aqui eu já proponho uma música que tem um ritmo contínuo, né? Ele não muda, então, 2, 3, 4, 1, 2, né? Assim por diante, ele vai sem pensar em tempo e compasso, né? Porque essa oficina é geral para todo mundo, quem conhece, quem não conhece música, mas vamos pensar que não existe variação no ritmo dessa música, tá? Variação no tempo, no andamento. Vou colocar aqui para vocês, espera aí. Que super funciona também. Aí vocês podem se perguntar assim, Geise, mas é uma atividade que tem um instrumento, e como é que você vai estar trabalhando a parte linguística? Falar não é só falar, nós precisamos de interação. Nós precisamos, quando nós trabalhamos coordenação motora do corpo inteiro, isso reflete também no desenvolvimento global do ser humano. Então, é importante aqui, ele está fazendo a imitação, depois ele pode fazer a imitação de som também, né? E a gente está trabalhando, como eu coloquei para vocês, a marcha, a escuta. Escuta sempre vai trabalhar o processamento auditivo, que vai poder melhorar com o tempo a compreensão, o tempo de resposta, né, da audição. Tem também essa atividade que é feita com bambolê, que é com aquela musiquinha tão famosa, né? Fui no tororó, beber água não achei, achei bela morena aqui no tororó deixei. Ó Mariazinha, entrará na roda ou ficará sozinha. Sozinha eu não fico nem de ficar, porque eu tenho fulano para ser meu pai. Eu cantei assim, tá? Porque eu moro aqui no interior da Bahia, mas cada região tem uma forma de cantar essa música. Aí não tem problema. A minha proposta é utilizar o bambolê ao invés de fazer uma roda segurando nas mãos, porque alguns autistas, principalmente essa é uma atividade muito boa para início, tem a dificuldade desse toque. E a gente fica com aquela dificuldade, assim, de iniciar, de começar. Ai, meu Deus, ele corre. Isso é a fuga, né? Como eu falei, não está adaptado. Então, não pode acontecer tudo isso. E aí é uma atividade que dá muito certo, porque eu coloco o bambolê dentro da criança, ou às vezes, quando a gente está em grupo, também funciona, porque cada um segurando um pedacinho do bambolê. E tem o movimento da roda. Alguns têm o hiperfoco da roda. Então, isso funciona demais. Outra coisa que eu faço com o bambolê também, pensando em roda, é aquela música. A roda do ônibus roda, 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 roda. Que além de ter também, igual a do Fui no Tororó, que vai ter contato visual, vai trazer vocabulário de palavras, né? Vai ter interação, vai ajudar no vínculo. No caso dessa da roda do ônibus que eu falei, ela tem sons específicos e tem repetição para a criança fazer no final. Então, a mamãe faz tch, tch, tch. Já está treinando um som que vai ajudar e que vai refletir também no desenvolvimento também da fala. Outra atividade muito legal, eu faço essa, né? Eu botei até a imagem para vocês com um pano grande, que é uma outra música do Lavando a Roupa com Sabão, que eu vi essa atividade uma vez, né, há muito tempo atrás, num curso que eu fiz, né? E aí essa atividade Lavando a Roupa com Sabão
É muito legal que é feita com pano e se esconde. Então, tem imagem aí para vocês, numa sessão. Eu que estou com meu paciente, a gente esconde. E essa do pano pequeno, ele é muito bom para bebês e para crianças também, né? Que é para poder, você faz aquela brincadeira do achou! E você traz variação de entonação, que é essa mudança na voz. Você traz imitação, você traz contato visual e você traz vocabulário de palavras. Por quê? Por causa que vai falar mãe, vai falar pai. Então, vou colocar aqui a musiquinha para vocês. E percebam também que essas músicas que estão assim, a gente pode usar essa aqui, a caixinha de som. Cadê? Achei você. Escondido. Cadê? Achei você. Cadê o bebê? Aí, tira. Achou. Aí depois vai falar da mãe. Cadê? Vai falar do pai. Achei você. Cadê? Vou passando, porque são muitas atividades, né? Para vocês perguntarem também. Aí qualquer coisa a gente volta em alguma depois. Então, essa atividade ela é muito legal também, porque principalmente esse achou, né? Você pode aprender as músicas, pegar as músicas, aprender como eu faço, né? Existem técnicas musicoterapêuticas específicas que eu coloco aí também, e variam, então cada um na sua área, dentro do seu contexto pode fazer, mas no geral, se for uma interação entre mãe e pai, vai super funcionar. Outra do pano, que é essa que eu tô fazendo com os meninos, é a musiquinha do Lavando a Roupa com Sabão, que eu falei, né? Essa daqui, é bem legal. Agora vamos brincar de lavar a roupa! Igual as lavadeiras na feira. Aí essa música a gente vai fazer comando. Põe água! Aí faz a água, né? E tem som também. Sabão! Joga de novo sabão. Segurou! Aí vai segurar o pano. Lavando a roupa com sabão. Lavando a roupa com sabão. Esfrega. Bate. Então, é uma atividade muito legal. Não foi criada por mim essa atividade, né? Eu vi no curso e aí eu aprendi, muito legal. Que a gente vai trazendo várias propostas. Já é uma música que tem muitos sons, vocês perceberam isso? Então, a gente precisa conhecer bem a criança que a gente vai aplicar. Eu atendo um monte de crianças autistas, muitas mesmo. Mas tem algumas que eu atendo que já tem muitos anos que eu atendo, então eles já... o som já está muito inserido na vida deles, eles não se desregulam com o som. E aí eu já consigo, por exemplo, esses dias eu fiz um piquenique, e foi uma sessão de musicoterapia em grupo, né? E não foi bem uma sessão de musicoterapia, foi um piquenique mesmo, e eu fiz algumas atividades em grupo. Tinham 9 autistas, de níveis diferentes, entre 4 e 5 anos. E eu consegui fazer essa atividade, e todos seguraram direitinho, fizeram. Alguns ficaram muito felizes e quiseram pisar no pano, depois voltava, sabe? Então, funcionou. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui de dicas, né? De atividade para ritmo musical e ritmo de fala também, que é a questão da velocidade, né? O ritmo musical também está ligado também à velocidade. Então, essa atividade que eu proponho, nós podemos usar justamente as colheres, que é algo que todo mundo tem em casa. Crianças gostam muito de panelas, colheres, então super funciona, né? Então, aquela famosa parlenda que tem, né? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4. Eu gosto de marcar um número, né? 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoitos. 9, 10, comer pastéis. Aí você pode inverter também. Tanto que você, né, sempre varia de acordo com a idade da criança. Geralmente, eu fiz uma melodia com intervalos bem simples e funciona também que eu faço, né? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoitos. 9, 10, comer pastéis. E aí eu vou trazendo elementos musicais. Aí depois, às vezes eu faço um retardando, que é aquele lentinho que vai fazendo no final, né? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4,
feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. É a finalização, né? Aí tem alguns que já vão terminando, já vão fazer assim, ei! Porque sentiram que terminou, porque a gente trouxe questões de andamento, né? De ritmo. Pode fazer com outros instrumentos? Pode sim, ó, o ovinho que eu falei da corrida do ovinho, ó. Pode fazer tocando pandeiro? Pode, marcando, né? Isso é muito bom e vai variar a parte motora, né? Do que ele precisa exatamente fazer. O abre e fecha, que eu falei também aquela hora, e da janelinha, vocês também, se não tem a bola sensorial, podem fazer também com as colheres. Ela é muito legal. É muito legal trabalhar com colheres. Essa daqui também, ela é muito legal, essa atividade, eu criei recentemente. E vocês podem pegar um desenho no Google, vocês acham um desenho prato para colorir. Eu acho muitas imagens assim, de acordo com as minhas ideias. E aí você coloca numa folha, no arquivo de Word, e imprime do tamanho que você quiser. Quanto maior, melhor. Ou você pode desenhar. Agora você leva pronto para a criança. E aí você vai trabalhar com ele e vai falar assim, vamos montar o seu prato? E aí a gente vai trabalhar uma música da Palavra Cantada, que é a Sopa, que é muito famosa. Essa música funciona demais com qualquer idade e funciona muito. As crianças autistas, na maioria das vezes, eles têm muito contato com vídeo. Eles têm muito contato com essas músicas, assim, os pais colocam para assistir. Então, quando eles escutam uma música que eles gostam muito, chama total a atenção deles, que aí é o que a gente chama de, na musicoterapia, de identidade sonora musical. Cada um tem a sua, tem aquela sua preferência. Não é diferente com eles, né? Então, no desenho do prato, você leva também figuras de alguns alimentos. Por exemplo, se você quer incentivar que eles falem frutas, né? Não tem problema porque é sopa, mas vocês colocam frutas. Que ele fale um som específico, né? De palavras, você também coloca. Então, vamos supor que colocou tomate, pimentão, então você vai cantando a música e ele vai colando, você vai ajudando ele a colar. Então, ela tem um som bem específico que é do início. Eu coloquei a gravação para vocês perceberem. Ó. Que tem na sopa do neném? O menino que tem identidade sonora com essa música, quando você faz isso, ele já sabe que música que é. Então, super funciona cantar com as colheres, né? Então, que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem tomate? Será que tem biscoito? Estou falando aleatório, né? O que você tiver lá, você vai colando. É claro que você também pode fazer isso com um prato de verdade, né? Mas é sempre importante. Lembrando que eu falei, associar o visual ao auditivo, né? Outras canções que podem também ajudar bastante. Agora estamos falando especificadamente em canções, né? Que são músicas que têm letra, que a pessoa está cantando. Temos músicas com comandos de caretas, expressões faciais, né? E a gente tem os emojis, como os meninos hoje estão muito assim, eles têm acesso antes, né, ao celular, antes da gente começar as estimações. Então, eu gosto muito dos emojis, para imitar. Você pode imprimir essas carinhas de expressões, né? Essa daqui é bem legal. Né? E eles acham isso aqui o máximo. Mas nem todo mundo consegue de cara ter o contato visual, mas é alguma coisa que vocês vão estimulando. E com a música, olha só que careta! E com a variação de sons, né? Que isso também é música também. Tem outra música que é muito legal, que é a música do cavalinho, que ela vai produzindo vários sons, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Mas eu gosto de cantar ela, porque ela também tem muitos instrumentos, né? Essa daqui. Musicalizando Kids. E aí dá para você fazer tocando. Só que aí vai acrescentar mais elementos, né? O cavalinho faz assim. A pipoca estoura assim. Gosto de beijinho assim.
Mas agora eu vou fazer uma bochecha assim. O cavalinho A gente, né, fica com aquela cara, com, né? Isso funciona, lidar com criança é isso. A gente não tem vergonha de fazer essas coisas, né? Tem uma outra música que é Som de Quê, que ela é legal também, Marcelo Serral vai ter que ela também ensina a fazer esses sons, né? Som de pipoca quando estoura na panela. Som de vento quando venta na janela. Você vai imitando. Chuva quando chove, Chuva. chuva quando chove nela. Som Vai de de novo. cavalo quando Cavalo. corre disparada. Som de carro quando Tá. passa pela estrada. Som de beijo instalado na primeira namorada. Aí ele para. Som de pipoca quando Depois estoura na ele panela. tem um momento de pausa aí. Som de pipoca. Aí faz. Som de beijo. E aí vai variando. Por isso que é sempre bom aprender, né? Para você variar de acordo com a criança que você está atendendo, né? Tem as músicas de animais, né? Existem alguns hiperfocos. Eu costumo dizer que o hiperfoco dos animais, ele é um grande auxiliar da gente para a questão da estimulação linguística. Por quê? Porque as crianças têm um interesse pelos sons dos animais. Isso é geral. E aí eles começam a tentar imitar. E é legal, né? Porque só dos sons dos animais a gente vai ter vários movimentos, a gente vai ter muita produção já com a criança, né? Então, se a gente canta essa música mesmo, que é Seu loba frutinha, o sítio, ia-ia-o. Só esse o, que às vezes eles tentam falar só o, né? E nesse sítio tinha um cavalo, ia-ia-o. Aí era pra cá, era pra lá, que é um som que ajuda, né? Era pra todo lado, ia-ia-o. Aí vamos supor que a gente coloca a vaca. Eu dou uma dica para vocês de ir mostrando esses animais, porque tudo que tem o visual, né, a parte visual não é plaquinha, não. Tem uns animais, tem chocalhos de bichos, tá? Tem uma outra música que é legal também, que é o teste musical, né? Que é fiz um teste musical numa grande orquestra. O pintinho, piu, 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 piu. A vaquinha, mu, 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 mu. E assim por diante, né? Vou mostrar para vocês essa outra música, que é a música do Atatá, que é a mesma que eu recomendo trabalhar o seu lobato, que é da Bia e Nino. Por quê? Estão percebendo que tem menos instrumentos na gravação, né? E também a voz é uma voz mais suave. O Atatá, guli, 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 o Atatá. Como eu gosto de fazer essa música? Marcando com um tambor, por exemplo, né? Então, a gente marca também o tatá e guli, guli, guli. Ou você pode também, se forem crianças maiores, dar um comando que ele vai bater palma em cima, bater na barriga, né? E aí, para a gente buscar uma imitação, tanto do som quanto do movimento, né? Então, tatá, tatá, guli, 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 tatá, aí eu gosto de botar a onda, coloca na cabeça, na hora do guli, 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 tatá, guli, 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 tatá, né? Outra música também que é legal, né? Que é a da questão da massagem, que para crianças bem pequenininhas pode funcionar. Tem umas bolinhas bem aliadas, que são essas bolinhas assim, furadinhas. Então, vai passando na criança e tem uma variação de entonação aqui nela, tá? Vou ver se eu coloquei aqui para vocês. Eu não sei se eu coloquei esse. Cadê? Vai, vai. E tá passando,
tem as brincadeiras de casinha, que são ótimas, porque a gente estimula o brincar funcional, né? Saber brincar. Algumas crianças, como têm um comprometimento muito grande em interação social e comunicação, não conseguem dar função ali para um carro, né? E aí, por exemplo, a musiquinha da sopa do neném que eu cantei, a gente pode fazer com as próprias panelinhas. E não existe isso, que é uma brincadeira só de menina. É maravilhoso brincar de casinha e funciona, e é necessário para todo mundo, né? Às vezes, eu tenho essa coisa que tem a necessidade de falar no consultório, porque alguns pais, né, os pais mesmo, têm resistência. Geise, meu filho vai brincar com panelinha. O duro é que a gente não acha panelinha de outras cores, só acha rosa. Porque, na verdade, não tem distinção da cor. O que é importante ali é porque a gente está ensinando a fazer comidinha, que colher se usa para comer, essas coisinhas, né? E a gente tem interação naquele momento, e aí a gente vai conversar, vai falar sobre um monte de frutinhas, né? De objetos, utensílios de cozinha, vai trazendo mais repertório. E tem aquela música também da casinha. Lembra que tudo você tem que ter para ilustrar, né? Eu tenho muito esses objetos. E funciona muito, e eles amam. Então, aquela música do fui morar numa casinha infestada de florzinha, saiu de lá, uma lagartixa olhou para mim e fez assim, né? Aí você coloca o som que quer, geralmente é esse ou aquele, né? Aí fui morar numa casinha infestada de florzinha, saiu de lá, um pouquinho, olhou para mim e fez assim, ruim. E assim por diante, vai fazendo imitação, né? Gente, tá tudo bem até aí? Tem algum comentário? Já Geise, nós temos uma pergunta de Bruna Menezes. Ela pergunta se a ecolalia entra como distúrbio de desenvolvimento da linguagem ou como retardo. A ecolalia? Isso. A ecolalia é uma característica. Ela não é considerada um distúrbio. Porque a ecolalia, para quem não conhece, é aquela repetição, né? Então, algumas crianças ficam com aquela ecolalia que já tem sido chamada de ecolalia tardia. Eles assistiram uma coisa, ou a gente falou alguma coisa com eles armazenaram, né? Que a memória é ótima. E aí armazena e repete em algum momento, né? Na maioria das vezes, alguns estudos já têm trazido que a ecolalia é um tipo de estereotipia, um tipo também de movimento repetitivo. Lembra que eu falei lá dos sinais de autismo, das repetições? Então, a ecolalia entraria aí. Só que é uma repetição na fala, né? E aí tem vários tipos de ecolalias. Tem crianças que aprenderam tanto as ecolalias, fazem tanto elas e já tem até um nível de diálogo maior, e aí eles já começam a inserir contextualizadamente. É interessante até isso, né? Então, abre a porta, por favor, que eu quero água. Aí ele fala toda vez assim, abre a porta, por favor, que eu quero água, mas pedindo água, por exemplo, né? E tem aquela ecolalia também muito comum, que é a imediata, que é a que eu estou falando aqui, e aí ele repete lá, eu estou falando aqui, né? Mas não é considerado nem atraso, nem distúrbio, pelo menos na minha opinião, né? É considerado uma característica, né? É um tipo de estereotipia. Tem alguma dúvida ainda? Respondi? Laís, me fala. Ela aí. colocou aqui obrigada e disse que entendeu. Ai, que bom. Tem mais alguma pergunta, Laís? Aqui no chat, não. Então tá bom. Então a gente vai seguir um pouquinho aqui, gente. E eu fui falando de várias formas de estimulação, né, com música. Isso aí depende da aplicabilidade. Mas vamos entender em que contexto a gente pode utilizar a música. Nós temos o contexto terapêutico da música. Nós temos uma terapia específica, que é uma ciência, que é uma área, não é uma técnica, né? A musicoterapia. A musicoterapia, ela utiliza de técnicas. Existem técnicas específicas que quem tem a formação devida sabe aplicar, né? Então, não é uma técnica como muitas pessoas falam por aí. A musicoterapia é uma ciência, é uma área, né? Então, a musicoterapia é a utilização da música e os elementos musicais, melodia, harmonia, ritmo, inclusive o silêncio, por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou um grupo, ou pode ser um paciente, né?
que varia como a gente vai chamar, em processo destinado a facilitar e promover comunicação, relacionamento, aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos relevantes a fim de atender às necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. Vejam que o próprio conceito da Organização Mundial de Musicoterapeutas define a musicoterapia como algo que, com certeza absoluta, a gente lê e a gente já entende que vai ajudar um indivíduo com autismo, né? Porque os domínios lá que tem comprometimento, a pessoa que tem transtorno do espectro autista, justamente estão aqui como o nosso processo destinado, né? A gente quer facilitar. Então, a musicoterapia é para promover qualidade de vida através da música, né? O musicoterapeuta, ele faz a sessão de musicoterapia no espaço que é o setting musicoterapêutico, né? E esse setting, ele é um ambiente extremamente rico em possibilidades e significações. É um local muito importante porque a gente estabelece o vínculo, né? Aqui, eu estou mostrando para vocês uma imagem, foi uma sessão de musicoterapia há bastante tempo atrás. Essa criança já está maiorzinha agora, já super desenvolvida. E aí, nessa imagem, eu estou buscando estimulá-la. Eu estava até cantando aquela música, cavalinho, faz assim, né? E fazendo com cavalinho de pau, que é uma outra ideia legal também para poder fazer. Então, olha que o ambiente está arrumado, tem um piano lá atrás. Então, o setting musicoterapêutico é aquele que a gente organizou para acontecer aquela sessão específica. Aqui já tem um outro exemplo. Uma criança específica, eu precisei atender numa sala menor, né? Inclusive a sala que eu estou aqui agora. E aí, no tapete estavam dispostos os instrumentos, eu já deixei arrumado. A gente tem abordagens específicas da musicoterapia, que o setting precisa ser organizado de tal forma, né? Mas não é o caso da minha. E tem aqui uma outra sessão de musicoterapia, que é o mesmo ambiente dessa aqui primeira, né? Porque meu setting musicoterapêutico da cidade de Bom Jesus da Lapa, que é a que eu estou agora, que eu atendo principalmente, né? Mais dias da semana, é um ambiente mais aberto, tem grama para fazer atividades de tato. Aí a gente tem uma grande confusão entre musicoterapia e musicalização, né? É bom esclarecer já de início que, se você vai cantar com a criança, não é musicalização. Se você tocou um instrumento musical, não é musicalização. É musicalização se for uma atividade dentro do campo da educação musical, ou seja, se for um professor de música, né? Então, porque as pessoas costumam chamar um momento da sala de aula que cantou de musicalização, então não é correto. E aí eu coloco aqui a diferença entre musicoterapia e musicalização, que é uma confusão que se faz. Primeira diferença, musicoterapia, o objetivo é terapêutico, né? Promoção da qualidade de vida do ser humano. E a musicalização, o objetivo é educacional. Quem atua na musicoterapia? O musicoterapeuta qualificado, que é preciso ter um bacharelado, né, em musicoterapia, que são poucos cursos que nós temos no Brasil, ou então, né, pode ser também ele ter uma outra graduação, ter uma especialização em musicoterapia, que seja indicada pela UBAN, porque, no momento, a gente quer que sejam especializações, que é uma área da saúde, né? Então, tem que ser uma especialização ampla, que tenha estágio, que tenha TCC, né? E alguns cursos não oferecem isso. Por isso que tem as próprias especializações que são indicadas pela União Brasileira de Associações de Musicoterapeutas. Quem tiver interesse em fazer o curso de musicoterapia, eu indico que busque essas indicações lá no site da UBAN, né, para conhecer melhor e para ir sempre. E ainda é necessário também ter um registro profissional. Vocês viram lá que eu me identifiquei musicoterapeuta, ASBAN 136D. Esse é o meu número na Associação Baiana de Musicoterapeutas. Então, aqui na Bahia, ASBAN. Em outros estados tem outro nome, porque nós ainda não estamos regulamentados, estamos em processo, e nós não temos conselho por esse motivo, né? A musicoterapia, ela está entrando no rol de terapias para a criança com transtorno do espectro autista. Então, assim, já se consegue reembolso de plano de saúde, já se consegue cobertura do plano de saúde, porque é saúde e porque já ficou comprovado que ajuda muito uma criança com autismo. A musicalização... Oi? Relacionado a isso que você falou sobre a musicoterapia já estar incluída como terapia, temos uma pergunta da Eugênia, que ela colocou aqui, não sei se você já falou sobre, mas ela gostaria de saber como se daria a musicoterapia
para uma criança de 11 anos de idade com TEA suporte 1. Ela diz que o filho dela está com uma solicitação médica e ela não sabe como seria esse processo. Tá. A musicoterapia, para uma criança de 11 anos, né, se ele está iniciando, aí a gente não vai ter mais aquele processo todo na música que eu falei lá do início de intervenção precoce, né? Talvez ele tenha tido intervenção precoce de outras terapias. A musicoterapia, ela vai iniciar como as outras terapias. Não sei se faz, pode falar aí para mim, se faz fonoaudióloga, se faz terapia ocupacional. Vai ter o processo de iniciação igual às outras. Vai passar por uma avaliação. O processo musicoterapêutico, ele tem etapas também. E né, pelo que a gente segue, é o que Lia Regiane, que é uma grande, né, teórica aqui do nosso Brasil, ela estrutura para a gente, é que nós temos estágios, né, das etapas clínicas da musicoterapia. E uma das mais importantes, aliás, a mais importante, é a avaliação. E né, se você for para um processo, uma pessoa se dizer musicoterapeuta e não fizer a avaliação, então já desconfie, né, desse processo. Então vai ser feita uma consulta inicial, ou como os musicoterapeutas chamam, né, vai variando de lugar para lugar, musicoterapeuta para musicoterapeuta, a avaliação inicial ou anamnese, que vai conhecer a criança, vai conhecer a história de vida da criança, dessa criança aí, com qualquer idade, a história de vida clínica dele, né, os relatórios, estudar sobre a saúde dele, porque a musicoterapia é uma área da saúde, e a história de vida musical. Então, né, vocês vão ser submetidos a essa etapa, que é a primeira, e também o paciente vai passar por uma avaliação. Então, cada musicoterapeuta tem os protocolos de avaliação específicos que eles aplicam. Eu, por exemplo, com uma criança de 11 anos, eu já não uso, geralmente, o IPO, que é o Inventário Portage Operacionalizado, que define questão de atrasos no desenvolvimento. Geralmente, eu utilizo com crianças até 8 anos, no máximo, que estejam em atraso, porque ele contempla marcos do desenvolvimento de 0 a 6, né? Mas a gente tem outros protocolos de avaliação que podem ser feitos, inclusive musicoterapêuticos, como a gente tem, por exemplo, a escala INTEP, a gente tem o IAPS, né, que são escalas que se trabalham muito as questões de instrumento também. Então, primeiro vai ser submetido por essa primeira etapa, né, de falar, da anamnese, conhecer história de vida, história da saúde, história clínica, conhecer tudo que aconteceu com ele no autismo. Depois ele vai passar pela avaliação inicial, né, e logo depois o musicoterapeuta vai montar, provavelmente, pode ser que ele faça avaliação em várias sessões, né, depende de cada um. Aí ele vai montar um plano de intervenção, que é um plano musicoterapêutico. E aí, nesse plano de intervenção, vão ter as metas a longo e a curto prazo. E são metas que contemplam objetivos musicais e não musicais. Então, por exemplo, desenvolver a possibilidade do paciente produzir frases. É um objetivo importante que a gente pode trabalhar na musicoterapia, mas não é musical. Agora, desenvolver a capacidade de tocar um instrumento percussivo e cantar e falar ao mesmo tempo, por exemplo. Aí já envolve música, aí já é objetivo musical, tá? Eu espero que, né, não sei se respondeu, se tiver mais alguma dúvida, pode colocar. Então, ele vai passar por esse processo. O que é uma coisa muito frequente com a criança de 11 anos é demorar mais de conseguir o vínculo, mas como ele é nível 1 de suporte, então ele deve precisar de pouco apoio, ele vai amar a musicoterapia de cara, porque a música, ela conquista todo mundo. Tudo que eu mostrei aqui para vocês até agora, vocês viram quanto que ela tem um potencial, né, de desenvolvimento humano. E aí, com a criança de 11 anos, ele tem as necessidades dele específicas, né? Aí tem que levar todo esse material para mostrar para o musicoterapeuta montar esse plano de intervenção dentro da necessidade dele, né? Gente, nós temos outra pergunta de Welton. Ele diz: olá, Gesiane, tudo bem? As questões de hipersensibilidade, como hiperacusia, fonofobia e recrutamento, quais as formas de identificá-las? Tá, vamos voltar até lá, né? Para poder a gente... É um pouquinho complicado mesmo.
A hipersensibilidade do autismo, né? A hipersensibilidade auditiva, vou botar aqui. Ela, assim, a gente tem estudos que vem trazendo que é uma grande parte, né, das pessoas com autismo, das crianças com autismo, elas têm. Então, ela realmente, a gente fala hipersensibilidade auditiva. Hoje em dia também já se fala muito da hipossensibilidade, mas eu trouxe para vocês essa que é a mais comum de se falar. Essas nomenclaturas também, elas vão mudando, né? Por isso que é importante pesquisas como a minha, que a gente vem trazendo coisas, ideias novas, né? A hiperacusia, ela tem a ver com a questão dos indivíduos que eles não têm uma coisa física, assim, eles não perderam a audição, eles não têm algum distúrbio auditivo, mas eles têm uma dificuldade muito grande quando se escuta determinadas frequências. Cada um vai ter a sua determinada frequência que vai incomodar. Então, vamos supor, você chegou a criança e você tocou o sino, um sino, né? O sino é aquele som bem agudo. E aí aquela criança já começou, ela colocou a mão no ouvido porque você tocou o sino. Aí, eu gosto muito de ficar fazendo teste, né, se isso acontece. Você bateu palma, ele não colocou a mão no ouvido. Aí você fez um som, e ele botou a mão no ouvido, já quer dizer que provavelmente o que ele tenha é a hiperacusia, porque ele está relacionado com a frequência dos sons, né? Ou às vezes com volume, quando é uma caixa de som muito alta. Já a fonofobia, como a gente, né, falou antes, está muito ligado assim, ao sistema auditivo junto com o límbico. Está muito ligado a questões das emoções. Então, tem a ver com associar. Às vezes, né, geralmente é alguém que não tem nada também, nenhum distúrbio auditivo, mas ele também tem um desconforto causado por alguns sons, só que está mais associado à questão dele emocional e mental com aquele instrumento. Então, pode ser que alguém pegou, por exemplo, e pegou um piano, né, desse, e botou no ouvido dele. E aquilo doeu, né? A gente sabe que isso incomoda. E aí, toda vez que ele vê um piano, ele lembra daquele momento, ou ele pode não lembrar, mas ele já tem recusa pelo piano. Então, isso é uma fonofobia que ele cria. E aí, a gente tem que ter o trabalho de desconstruir. Para identificar, geralmente isso acontece quando a gente não fez o som ainda, e ele já está com o comportamento. Pode ser que não coloque a mão no ouvido, gente, mas que aconteçam movimentos repetitivos, que muitas vezes, inclusive as ecolarias são também repetições, podem ser indicativos de que a pessoa está com, né, o processamento dele não está no funcionamento, que ele está se regulando, ele não está ali, ele está ficando agitado, ele pode desenvolver uma crise depois, né? Pode estar muito ansioso, muito nervoso. Então, não é só a mão no ouvido, mas é algo muito comum colocar a mão no ouvido. E já o recrutamento, ele já está ligado a uma questão mais física, que realmente pode estar ligada a uma perda auditiva, né? Só que está muito na parte do sensório neural periférico, né? Eu nem falei aqui para vocês também da questão do TEPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central, que também é uma comorbidade muito comum no autismo e que está muito, assim, ligada a gente que trabalha com música, porque não é isso aqui, né, hipersensibilidade auditiva, mas o indivíduo, ele escuta o som, ele vai, participa de tudo, só que ele não processa, aquela informação não chega lá, como chega para outras pessoas, né? Então, deu para entender um pouquinho mais. É um pouquinho complicado mesmo, a hipersensibilidade. Se tiver mais alguma pergunta? Até o momento, não, Geise. Pode continuar. Tá bom. Deixa eu voltar aqui que a gente está, né? Eu estava aqui explicando, né? Então, a musicalização, ela é uma atividade dentro do campo da educação musical, que é feita por um educador musical infantil, né? É uma pessoa que tem, geralmente, licenciatura em música, é recomendado que se tenha. E como a gente tem poucos profissionais no Brasil, né? Nós tivemos, inclusive, uma lei que começou a trazer a presença maior da música nas escolas, foi a Lei 11.769/2008, que não está exatamente, né, agora toda ainda em funcionamento em todos os ambientes, mas que foi instituindo a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas.
Então, se pedia que esse profissional fosse licenciado em música. Só que não temos tantos, né? Então, muitos que são graduados em música, que fazem especialização em educação musical, mestrado ou complementação, acabam podendo também atuar. Mas a musicalização é uma atividade dentro do campo da educação musical, que tem aula de música, tem coro, canto coral, tem outras, né, atividades. E a musicoterapia não é uma atividade, é uma terapia, então é muito diferente. Às vezes, a gente pode usar o mesmo recurso, pode fazer até um ambiente parecido, mas os objetivos e a pessoa que está aplicando, né, é totalmente diferente. Para ser musicoterapia, a gente tem um tripé: música, musicoterapia e paciente. Já a música também pode aparecer em outros contextos. Se você cantar com seu filho em casa, é o seu contexto familiar. A música como recurso pedagógico, você pode utilizá-la para poder ensinar questões pedagógicas, né, no dia a dia. O professor, e ele não está dando aula de música por causa disso, nem fazendo musicoterapia. Mas a música, ela não é a propriedade de uma pessoa específica, e ela ajuda muito. A música também pode ser uma das linguagens artísticas dentro das aulas de artes, né? Pode também ser um recurso dentro de alguma outra terapia também, porque o profissional também pode cantar, pode utilizar, né? E o que é importante é a gente entender nosso objetivo e o que a gente está aplicando, né? E aí eu trago mais algumas dicas para vocês, que eu até já falei algumas. Ficar na altura da criança. E aí as crianças autistas, eles têm muito perfil, às vezes, quando a gente ainda não tem muito vínculo, de fugir da gente. Aí a gente vai saindo atrás, né? Mas, assim, esse vínculo, ele vai aos poucos. Buscar sempre ficar frente a frente, que é para acontecer a questão da modelagem, o modelo, você fazer e ele tentar repetir, né? Narrar tudo que está fazendo. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer são as historinhas cantadas. E a gente tem as historinhas, né? Esses dias eu vi uma muito legal dos 3 porquinhos cantados. Eu achei no YouTube, né? Uma pessoa fez uma música e aí é super legal. E eu também crio, porque na musicoterapia a gente tem uma técnica que cria muita música. Então, funciona muito. Eu percebo muito que se eu falo, olha a casinha, é diferente de eu falar, olha a casinha, por exemplo, né? Iniciar sempre pelo que ele gosta, é uma dica que eu dou, que funciona muito bem, e depois, aos poucos, vocês irem apresentando possibilidades. Uma vez eu estava num atendimento e estava muito difícil criar vínculo com aquela criança. Ele não me olhava, ele botava a mãozinha no ouvido, e quase não tinha som no ambiente. E aí, simplesmente, ele ficou de frente para o climatizador e ficou vidrado, sabe? E aí eu percebi, eu deixei o silêncio, por isso que eu disse que o silêncio é o nosso maior aliado. Foi coisa de 2 minutos. Ele ficou olhando e ele ficou ouvindo esse som que fica do climatizador, né? Aí eu peguei e entendi que ele estava olhando a água. Aí eu abri atrás do climatizador a tampinha que desce as gotinhas de água. Quando eu abri a tampinha, ele foi lá atrás para ver as gotinhas de água. Aí eu comecei, ui, o pinguinho. Quando eu falei isso, ui, o pinguinho, ele já olhou para mim. E ele não tinha tido contato nenhum, uma criança nível 3, inclusive. E aí eu falei, olha, a água. Olha que eu estou utilizando várias coisas de variação de entonação. Né? Eu uso muito o agudo chama muita atenção das crianças com autismo. Mesmo as que têm hipersensibilidade auditiva, porque na voz a frequência é muito menor do que nos instrumentos, que na caixa de som, porque tem volume, né? A gente mede mais volume. E aí eu peguei, enchi um balde de água imediatamente e coloquei vários animais dentro e comecei a cantar. Seu lombaputinho, sítio, ia. Eu vou até mostrar para vocês aqui já uma imagem com a atividade dessa. É uma dos últimos slides aqui. Então, assim, funcionou e ele já veio, e aí quis segurar na minha mãozinha, e aí pronto. Eu consegui estabelecer vínculo com ele. Então, é muito importante a gente observar, ter o silêncio e partir do que ele gosta. O hiperfoco dessa criança não era como os outros, que era número, que era animais, que era carros, era água, né? Manter a distância também, né? Então, assim, tem gente que quer trabalhar com as pessoas, com as crianças autistas, e já chega, gente, que bonitinho, e quer pegar assim na bochechinha, quer abraçar, quer dar beijo. Gente, eles vão ser muito carinhosos, eles são muito carinhosos. Eu tenho alguns que dá para perceber que cria até um hiperfoco com um profissional que trabalha, né? Porque depois de tanto vínculo. Mas só que isso é aos poucos.
E é justamente respeitar a distância deles, respeitar a potencialidade, que vai fazer com que conquistem, né? Então, eu sempre respeito, eu tenho bem pouco contato físico com os meus pacientes, e eu conquisto eles com a música. Estudar sobre a criança antes de tentar cada atividade, né? Então, às vezes, tudo que a gente sabe, é o exemplo do menino que eu falei do pinguinho, ainda é insuficiente, né? Elogiar sempre, após cada atividade, a questão do incentivo, e chamar ele sempre pelo nome. O nome é muito importante, o nome dele, né? Observar também o que não funciona para mudar imediatamente, né? Tem uma imagem de uma sessão com uma criança bem pequenininha comigo, que era assim também, que respeitar as especificidades e nunca ser invasivo. Se a criança tira a sua mão para não segurar a mão dela, não seja invasivo. Lembra da dica que eu dei de fazer a rodinha com os bambolês, por exemplo, né? Utilizar frases mais curtas e objetivas, né? E aos poucos com os recursos, com o ambiente também. Menos é mais, poucos sons, poucos estímulos. Som já é muito estímulo, né? Então, precisa de tantas cores, precisa de tantos brinquedos ao mesmo tempo. Usou um, guardou o outro. Deu sempre um tempo para a criança sonorizar a resposta. Então, se você fez o sapo não lava o pé, aí não lava porque ele quer, né? Aí porque não quer. Aí depois você faz de novo. O sapo não lava o... Aí ele entendeu que você está deixando lugar para ele falar pé. Mas aí, você deu só 3 segundos e pé, já vai falar? Não. Deixa um tempinho. Lembra que demora um tempinho às vezes. Depende ainda do tempo de processamento. Eu gosto, inclusive, de medir se está melhorando. E observar também os sons que a criança produz e tentar compreendê-la. É uma satisfação muito grande para a criança autista, quando a gente entende que aí, no caso, entra aquilo dos distúrbios, né? Que alguns distúrbios, realmente a criança vai falar de uma forma bem inteligível e vai sempre falar assim, a gente vai estimular, vai melhorar, mas ele vai continuar com algumas trocas bem fortes na fala. Né? E o atraso, como a gente viu lá, a gente estudou, o atraso ele já tem um prognóstico melhor, né? Que ele vai evoluindo. O retardo também tem um prognóstico que não é muito bom. Mas a gente pode prestar atenção e conseguir entender, e isso dá uma satisfação na questão da socialização muito grande para a criança. E dá o seu completo com muito amor, né? Porque tudo que a gente faz com muito amor, com muita ética, a gente busca fazer o nosso melhor, né? Tem mais uma dica de atividade para vocês, que eu falei da questão dos hiperfocos, né? E aí eu vou mostrar para vocês esse recurso aqui. É um reloginho de formas. E aí eu vou mostrar aqui uma forma. Por exemplo, aqui é o número 10, tá no oval. Aí tem aqui o número 3, tá no quadrado. Então, a gente pode trabalhar números, cores, formas, tudo dentro desse recurso. E aí eu gosto muito de fazer o Mariana conta uma música que geralmente é da identidade sonora deles, né? O que pode acontecer também é a criança não gostar de jeito nenhum de uma música, aí você também tenta não usar. Outra coisa é a questão do pareamento. Pareamento é colocar a mesma coisa na mesma coisa, né? Então, por exemplo, Mariana conta 3, aí eu tenho 3, ou eu posso fazer de EVA, né? E aqui eu tenho um tapete que tem 3, eu coloco 3 em cima do 3. Você pode fazer isso com cores, pode fazer isso com letra. Uma outra música que eu gosto muito, bem famosa, é A, B, C, D, F, G, que a gente tem várias versões. Então, são atividades que vão estar ajudando a gente a trabalhar a nomeação também de letras, números. Isso aqui vocês podem anotar, que se vocês anotarem essas questões direitinho, vocês vão sempre conseguir montar uma atividade para a pessoa com autismo. Então, objetivos claros. Qual é o meu objetivo nessa atividade? O meu objetivo é que ele balbucie, ele produza sons de balbucio. Então, você vai ficar focado naquilo ali. Você vai montar uma estratégia pensando nisso. Do que a minha criança precisa? Ele precisa... Aí você vai respondendo essas perguntas, né? Ele precisa que eu cante mais para ele, ou que eu fique sentada sempre de frente para ele, né? O que eu posso oferecer para ele? Tem a ver com a questão do recurso, né? Eu não tenho nada, só tenho... então eu tenho que inventar com o que eu tenho aqui. Eu só tenho 2 colheres, né? Isso é muito importante. Aonde queremos chegar, né? O que você quer, no final, alcançar com ele tem a ver com a questão dos objetivos. E o que temos
também aquilo que você tem de recurso, né? E que você tem possibilidade de oferecer. Está muito ligado também, assim, você vai fazer uma atividade cantando, se você não consegue cantar, né, de forma muito, muito, muito afinada, e aí quando você canta, você percebe que ele bota a mão no ouvido porque a forma de você cantar não é boa para ele, então você muda, faz uma atividade com um instrumento, inventando som, usando a caixinha de som, né? E vai tentando, buscando melhorar aquilo que você ainda não pode oferecer para ele. Por isso que eu sempre coloco, no caso dos acompanhantes terapêuticos, dos profissionais, vocês viram que eu falando que eu fiz supervisão, para sempre buscar ter e exigir, né? Ter um supervisor, porque sempre é bom um outro profissional observar a nossa prática e ver, para a gente também refletir se o que a gente fez foi correto e foi dentro do que a gente trabalha, né? Eu tenho algumas sugestões de recurso. A atividade que eu falei que eu fiz com o menino, eu enchi a bacia de água, ó, uma banheira de água, né? Aqui eu estava fazendo aquele, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, é uma pescaria com colher, né? Com vários peixinhos. Mas eu poderia também fazer, eu fiz naquele dia de botar os animais que eram do Seu Lobato. Eu sugiro brinquedos de juntar uma parte na outra, né? Jogos diversos, principalmente para tentar no contexto familiar, dominó, a gente tem de várias temáticas, né? Existe interação, minha vez, sua vez, 1, 2, 3, e já a criança poder completar isso. Miniaturas de instrumentos musicais, igual eu mostrei aqui para vocês, pianinhos. Tem alguns recursos que são baratos, né? Dá para ter panelinhas de mentirinha para brincar de casinha, colheres, frutinhas, né? Que faz a comidinha ali, são muito bom. Pegar areia também fazer. Tem tapetes sensoriais que vocês podem fazer para cantar e pisar em cima, né? Bambolês são uns ótimos aliados. Todo mundo tem que ter no mínimo 5 em casa, porque pisar dentro de cada um, pular pipoquinha dentro do bambolê. Bambolê é incrível. Instrumentos musicais infantis também, eu recomendo adquirir xilofones, tambores, pandeiros, teclados, violões, que são instrumentos, assim, que são bem inclusivos, todo mundo consegue tocar também, né? Às vezes o sopro não é, e tem a questão da higiene, mas também instrumento de sopro, isso aí eu falo porque eu sou instrumentista de sopro, ele vai trabalhar muito a questão da mentalização dos sons, porque a gente tem que pensar naquilo que a gente quer produzir, vai trabalhar muito respiração, e vai trabalhar muito fortalecimento, né, dos nervos da face. Isso ajuda também no desenvolvimento linguístico. Então, quando eu faço isso, ó, a minha boquinha tem que ficar toda fechadinha. Imagina a clarineta, que é, né? Mas só que existem idades e idades e especificidades, né? Para se trabalhar com cada recurso. A gente não pode oferecer aquilo que traz risco. Brinquedo com som, né? Em movimentos que podem chamar a atenção da criança, né? E aqui eu tenho algumas coisinhas sobre o ambiente também para o autista, não colocar tantos elementos na parede, igual eu já falei, ter cuidado, que é como você utiliza objetos que envolvem movimento. Se ele fica muito olhando no ventilador, guarda o ventilador, né, de início, depois quando ele melhorar mais, esse hiperfoco diminuir. Aquelas salas que tem muito eco, que você fala uma palavra, fica reverberando. Se tiver uma criança com hipersensibilidade auditiva, né, com alguma daquelas características que a gente conversou aqui, pode, né, desencadear a crise, ter a possibilidade, e sempre antecipar para delimitar os ambientes. Você sempre tem que ver antes, testar a atividade antes de aplicar com ele, né? Aqui estão minhas referências, gente, e eu agradeço bastante o interesse de vocês, a participação. Eu ainda vou fechar aqui, vou olhar se tem alguma coisa, tá? Aqui estão os meus contatos, né? Para quem entrou depois, eu sou a musicoterapeuta Geisiane. Tem o meu e-mail, para quem quiser tirar alguma dúvida. E o meu Instagram é musicoterapeuta Geisiane. E tem também do Lalalim, que é o Laboratório de Aquisição da Linguagem e Aspectos Linguísticos, né, do laboratório, que o grupo de pesquisa que eu participo faz parte, né? E aí a gente também tem o e-mail, que é esse e-mail que está comunicando com vocês, que vocês podem escrever para qualquer dúvida. E também tem o Instagram, Lalalim_Wesley, para vocês seguirem. Vou voltar aí para poder eu ver como é que tá aí. Deixa eu ver aqui. Foi a Eugênia que perguntou aqui do filho, não foi?
faz TO e psicoterapia. Então, eu não sei se ficou esclarecido para você, mas é o mesmo processo, né? De início também, a musicoterapia é uma terapia como outras. Deixa eu ver. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, né? Acho que tá tudo certo, né? Que ele botou aí. Então, gente, eu agradeço bastante a participação de vocês. Esse curso eu estendi um pouquinho mais, né, Laís? Mas eu fico feliz pelo interesse de todos e vocês também fiquem aguardando. Na semana que vem a gente vai ter outra oficina, que vai ser muito legal também, com Isamar, e ela vai trazer mais dicas que vocês também vão poder aplicar, né, com crianças com autismo, com certeza. Então, todo mundo está convidado. E depois também tem a oficina de Viviane, que também é musicoterapeuta, que também vai trazer mais ideias e a visão delas também, que são muito legais. Nosso grupo, ele é um grupo que tem linguistas, musicoterapeutas, musicistas, professores. Então, é muito interessante, porque as pesquisas são bem legais, né? Que estão trazendo muitas contribuições. Então, eu agradeço a todos, agradeço a Laís também pela participação aqui e por ajudar em tudo. Eu que agradeço, Geise. Eu coloquei mais uma vez o link da lista de presença no chat e eu peço que todos respondam, por favor. A gente tem uma pergunta do Julian César, Geise, que ele pergunta assim: não seria ideal que a equipe multidisciplinar montasse um plano coletivo para o desenvolvimento da fala? Então, a equipe multidisciplinar, né, como eu falei, acho que ficou claro para todo mundo, a equipe multidisciplinar, ela pode ter o psicopedagogo, musicoterapeuta, fonoaudiólogo, mas só que assim, cada um vai ter um relatório médico, todo mundo vai ter um relatório médico que tem o diagnóstico, que vem falando as características específicas de cada um daquele paciente, né? E alguns médicos agora estão mandando até o que eles vêm assim, direcionando essa terapia para isso, isso e isso, sabe? E aí, cada profissional vai montar o seu plano de intervenção. Não tem como eu, Geisiane, musicoterapeuta, eu aplicar o plano, o mesmo objetivo de uma fonoaudióloga, de uma psicóloga, porque eu não tenho qualificação, né, para essa função. A mesma coisa, não tem como também o fonoaudiólogo ou a psicóloga, o terapeuta ocupacional, também aplicarem plano de intervenção musicoterapêutica. Então, por mais que nós todos queremos, no final, promover qualidade de vida para ele, isso vai envolver o desenvolvimento da fala, né? Porque também a gente tem a comunicação verbal e comunicação não verbal. Às vezes a gente ainda não desenvolveu tanto aquela fala expressiva, mas desenvolveu em outros pontos, né? Mas o plano, ele não é junto, porque cada um, ele está ali dentro da sua área com seu olhar. Algumas clínicas grandes, quando o paciente já tem conseguido o tratamento completo, né, por plano de saúde, às vezes tem supervisores. Aí sim se monta a equipe de supervisores. Está acontecendo muito isso nas clínicas que estão trabalhando com terapia ABA, né, que é a análise do comportamento. E aí as clínicas que têm esses supervisores, tem o supervisor do musicoterapeuta, supervisor do fonoaudiólogo, eles se juntam e passam aquele plano. Mas eu, pessoalmente, eu não acho legal, porque eu fiz a minha avaliação, eu tenho a minha avaliação processual, né? E aí o fonoaudiólogo vai ter a dele, o psicólogo vai ter a dele. A gente tem reuniões e vai conversando, né? Esclareci. Sim, Jennifer, o minicurso vai ficar gravado e vai ser disponibilizado depois no canal do YouTube do Lalalim, ainda nessa semana que vem. Isso. E quem puder, gente, já se inscreve no canal, porque aí vocês vão poder também assistir os outros cursos. Alguns ficaram gravados. Também já estão lá, tá bom?
Então, acho que não tem, né, mais nenhuma dúvida. Se não tiver, nós vamos encerrando. E eu agradeço muito a participação de todos. Eu agradeço a participação de todos. Eu vou parar a gravação nesse momento e fechar a sala. Muito obrigada e tenham um bom fim de semana.